Olá, dando continuidade às práticas da UC Farmacognostia 2, apresentarei aos senhores o equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC em inglês, onde nós faremos as análises dos infusos, dos chás medicinais das plantas, de algumas plantas medicinais. Iniciando a apresentação do equipamento, nós temos aqui os reservatórios das fases móveis, onde no canal A nós temos água ultrapurificada e no canal B acetonitrila grau HPLC. No módulo inferior nós temos a unidade de bombeamento, que é uma bomba composta por 4 canais A, B, C e D, onde nós utilizaremos desta bomba, destes 4 canais, somente os canais A para água e B para acetonitrila. No módulo inferior, nós temos o amostrador automático, onde será responsável pela injeção automatizada das amostras. Ele possui de 1 a 91 posições, um braço aqui automatizado trabalha nas dimensões X, Y, Z, e o vaio da primeira amostra, que é o infuso das folhas da espécie vegetal Micânia aglomerata, conhecida popularmente como guaco, será analisado colocando-se na posição 1. No módulo abaixo, nós temos a coluna cromatográfica. É uma coluna de octadecilcilano C18 com as seguintes dimensões: 150 milímetros de comprimento por 3,9 milímetros de diâmetro interno, contendo diâmetro de partícula de 3 micrômetros, conforme mencionado, coluna de C18. Estas placas metálicas, elas são responsáveis por manter a coluna em uma determinada faixa de temperatura, aqui no caso 25 graus Celsius. Posteriormente, antes do início da análise, nós fecharemos aqui com a tampa para promover o controle adequado da temperatura. No módulo inferior, finalizando a apresentação do equipamento em si, de HPLC, nós temos o detector de arranjo de fotodiodos, onde ele é composto por 2 lâmpadas. A lâmpada de deutério, que trabalha na região do ultravioleta, ou seja, de 190 a 380 nanômetros, e a lâmpada de tungstênio, que trabalha na região do visível, acima de 380 nanômetros, compreendendo a faixa aí de 380 a 800 nanômetros. Continuando com a apresentação do equipamento de HPLC, todo equipamento é controlado por um computador, né? Aqui nós temos a janela do software, não é? Que controla todo o equipamento, onde nós temos diversos controles, como o volume de injeção do amostrador automatizado, no caso serão injetados 20 microlitros de cada amostra. Nós temos também a configuração do gradiente de eluição dos solventes que compõem a fase móvel, não é? Esse gradiente ele vai de 0 a 40 minutos, compreendendo o reequilíbrio da coluna, onde em 0 minutos, no início da corrida, nós temos 90% da fase móvel composta por água ultrapurificada e 10% de acetonitrila grau HPLC. Esta concentração vai variando, vai reduzindo a concentração de A e aumentando a concentração de B, onde linearmente, atingindo-se 30 minutos, nós chegamos a 0% de água ultrapurificada e 100% de acetonitrila grau HPLC. Nessa faixa de 0 a 30 deverá ocorrer a eluição de todos os constituintes da amostra. A fase a seguir, o período a seguir, tem a ver com o reequilíbrio da coluna, ou seja, a coluna precisa voltar às condições cromatográficas iniciais da fase móvel para a injeção da amostra posterior. Então, aqui no intervalo de 2 minutos, nós temos o retorno às condições iniciais de análise, com 90% de água ultrapurificada no canal A e
10% de acetonitrila no canal B, permanecendo aí por 8 minutos para que toda a coluna cromatográfica possa se recompor nessa composição química da fase móvel. Aqui nós temos o controle de temperatura, né, em torno, conforme mencionado, próximo a 25 graus Celsius, né, com uma pequena variação aí de tolerância de 0,2 graus Celsius, que é tanto para baixo quanto para cima, relativa ao equipamento. E aqui nós temos o detector DAD, né, que vai cobrir aí toda a faixa, né, pegando desde da faixa do ultravioleta, responsável aí a lâmpada de deutério de 190 a 380 nanômetros, e acima de 380 nanômetros entra em ação a lâmpada de tungstênio. Aqui, para o arquivo não ficar tão grande, poderia ir até 800 nanômetros, nós optamos, né, para pararmos em 600 nanômetros. Então, todos os picos serão analisados no espectro de ultravioleta visível na faixa de 190 nanômetros a 600 nanômetros, o suficiente para caracterizar todos os constituintes fenólicos, o qual é o objetivo da nossa aula. Aqui nós temos sinalizados alguns comprimentos de onda que serão apresentados na análise online: 215, 254, 275, 300, 325, 350 e 370 nanômetros. Agora nós temos aqui todos os dados da amostra, da primeira amostra a ser injetada. Aqui é a pasta onde será salvo todos os arquivos. Aqui o nome do arquivo, que deve ser o mesmo nome da amostra. A localização naqueles postos mencionados no amostrador automático, de 1 a 91, no caso a posição 1, né? E aqui a descrição da amostra. Então os dados estão corretos. Agora nós procederemos com a injeção da amostra, clicando-se em Single Sample. Agora o equipamento irá preparar todas as configurações e aí dará início à injeção através do amostrador automatizado. Continuando, né, aqui já temos o desenvolvimento do cromatograma da análise do infuso das folhas da Micânia aglomerata, do guaco, onde nós temos aqui representado na linha azul o cromatograma gerado no comprimento de onda de 254 nanômetros e em vermelho o comprimento de onda gerado em 275 nanômetros. Aqui representado em verde a concentração do solvente água no canal A e em rosa a concentração do solvente acetonitrila no canal B. Então note, com o passar do tempo, o que ocorre? Um aumento constante da concentração de B, ou seja, de acetonitrila, e uma redução
constante da concentração de água. Com isso, ocorre um aumento da força da fase móvel, o que faz ao longo do tempo, né, que faz separar as diferentes substâncias presentes na amostra. Aqui próximo, um pouquinho antes de 10 minutos, próximo a 10 minutos do tempo de eluição, nós temos um pico cromatográfico, né, que possivelmente trata-se da cumarina, né? Esse pico apresenta uma intensidade em torno aí de 150 miliamperes, no comprimento de onda de 254 nanômetros, e uma intensidade muito maior no comprimento de onda de 275 nanômetros. Como que nós podemos verificar a classe química a qual corresponde este pico? Vamos obter o espectro na região do ultravioleta visível referente a este pico, né? Aqui entre 9,5 e 10 minutos. Aqui nós geramos chamado snapshot da amostra, e aqui, ó, especificamente esse pico ele tem um tempo de retenção de 9,676 minutos. E aí vamos clicar nesse pico e nós podemos observar o espectro de ultravioleta, né? Com dois picos, com máximo de absorção aqui, próximo aqui a 278 nanômetros e 318 nanômetros, o que dá aí próximo em torno da faixa de absorção das cumarinas, né, que dá aí na faixa de 275 e 318 nanômetros. Vamos verificar nas demais faixas de comprimento, nos demais faixas de comprimento de onda. Vamos pegar aqui, nós analisamos o 215, vamos pegar em 275, que é a faixa aí das cumarinas. Ó, nós observamos o mesmo comportamento aqui, ó, 250, 260, 270, entre esse máximo de absorção aqui, ó, ele dá entre 270 e 280 nanômetros, aqui proximamente a 275 nanômetros. E este outro máximo aqui de absorção dá entre 300, 310, 20, 30, 40 e 50. Então ele dá aqui próximo a entre 310 e 320 nanômetros, aqui mais proximamente a 320 nanômetros, porque então este espectro é característico da cumarina presente então no guaco, que é o marcador ativo, o marcador também analítico da espécie Micana aglomerata, o guaco. Agora nós temos o cromatograma da espécie vegetal conhecida popularmente como sabugueiro ou Sambucus nigra, seu nome científico. Essa espécie vegetal apresenta como marcador o flavonoide rutina. Então aqui nós temos o cromatograma, assim como nós mencionamos na questão do guaco, né, aqui está representado a linha rosa, onde nós observamos que ao passar do tempo nós temos um incremento, né, da concentração de acetonitrila até 30 minutos, após aqui estar reduzindo porque é o reequilíbrio da coluna. Então nós devemos considerar a eluição até os 30 minutos, depois de 30 a 40 nós temos o reequilíbrio da coluna cromatográfica, não é? Aqui nós observamos alguns picos, né, que nós observaremos o espectro de ultravioleta. Aqui um pico em torno de 7 minutos e meio. Né? Então aqui nós temos o cromatograma total. Vou realizar uma ampliação para facilitar aqui. Né? Aqui nós não temos nenhum pico considerável, né? Concentração considerável. Aqui é um pico
aqui na verdade em torno, né, com um tempo de retenção de 7,194, né, aproximadamente 7,2 minutos, né, é uma região aqui que a gente atinge uma concentração, né, de acetonitela, onde começam a eluir os flavonoides. Então, verificar aqui o pico mais intenso dessa região, 7,2, vamos obter o espectro de ultravioleta, este pico. E aqui nós observamos o seguinte, né? Os máximos de absorção, uma absorção máxima, que esse contorno aqui é bem característico de flavonoides, onde aqui nós temos a chamada banda 2, né? Que vai aí de 200 a 260, 270 nanômetros, e aqui nós temos a chamada banda 1, que normalmente aí ela vai de 300 a 400 nanômetros. Aqui nós temos na banda 2, nós observamos um máximo de absorção próximo aqui, ó, aqui 250, 260, aqui em torno de 255, 256 nanômetros, um pequeno ombro aqui, né, em 267, 268 nanômetros. E aqui nós observamos na banda 1, né, uma absorção em torno de entre 350 e 360 nanômetros, aqui no meio, mais ou menos 355 nanômetros. Isso aqui é indicativo de um flavonol, né, substituído, né, com açúcar ligado à hidroxila na posição 3. Né? Aqui é um indicativo do flavonoide rutina, que é um marcador químico, né, da espécie vegetal Sambucus nigra ou sabugueiro. Aqui, chamando a atenção, nós temos outros picos aqui, ó, em 8 minutos, que também apresentam o mesmo perfil, né, de um espectro de ultravioleta visível. Aqui é com uma retenção um pouquinho menor. Então, possivelmente aqui a rutina é um derivado da quercetina com 2 unidades de açúcares ligados. Então, aqui possivelmente é um derivado da quercetina, agora com uma molécula de açúcar ligada, não é? Que aí possivelmente é um produto de hidrólise do marcador, né, a rutina. E aqui em torno de 10 minutos, né, é um pico baixa intensidade, mas nós acabamos de observar uma classe de constituintes fenólicos que nós observaremos em maior concentração em uma outra espécie vegetal, a alcachofra. Mas aqui eu gostaria de mostrar a presença dela, que são os ácidos clorogênicos, são ésteres, né, de ácidos cafeoil, feruluil químicos, né? Então, ésteres de ácido cafeico, ácido ferúlico com ácido químico. Ele apresenta esse perfil aqui, onde nós temos aqui próximo a 300 nanômetros, né? E esse aqui próximo a 325 nanômetros. A gente vai observar um espectro semelhante, só com uma intensidade, uma concentração muito maior na alcachofra, mas a gente consegue observar e este espectro também na espécie vegetal Sambucus nigra, o sabugueiro. Bom, finalizando as análises dos infusos das plantas medicinais, agora nós temos o cromatograma da espécie vegetal Cynara scolymus, conhecida popularmente como alcachofra. Essa espécie medicinal, né, que tem como propriedade uma ação digestiva, né, antidispéptica, ela apresenta como marcadores químicos 2 classes de constituintes fenólicos. A primeira é a cinarina, que é um derivado do ácido cafeico com um ácido químico, né, que é
denominado ácido clorogênico, que nós podemos observar este espectro aqui em torno, com tempo de retenção em torno de 1,5, 1,6 minutos, com este aspecto. Ele dá um máximo de absorção em torno de 300 e 325. Então, este espectro aqui, com esses máximos de absorção entre 300 e 325 nanômetros, são característicos dos chamados ácidos clorogênicos, como por exemplo a cinarina, que é o princípio ativo da Cinara scolectus, conhecida popularmente como alcachofra. Além da cinarina, nós temos dois flavonoides, como o escolimosídeo e o cinarosídeo. O escolimosídeo, tanto o escolimosídeo como o cinarosídeo apresentam o mesmo espectro de absorção na região do ultravioleta visível, porque eles apresentam o mesmo esqueleto químico, a mesma aglicona. A diferença entre eles é que o escolimosídeo apresenta duas moléculas de açúcar, portanto, sendo mais polar, eluindo anteriormente, um pouco antes do que o cinarosídeo, que apresenta a mesma, o mesmo esqueleto base do flavonoide, porém com uma molécula de açúcar somente. Então, na ordem de diluição, nós temos primeiro o escolimosídeo, depois o cinarosídeo, pois a coluna de fase reversa, ela retém mais os compostos menos polares, e o escolimosídeo é mais polar em relação ao cinarosídeo. E ele apresenta como máximos de absorção em torno de 260 e 350 nanômetros. A gente ampliando aqui a região, 260 e 350 nanômetros. Então é bem característico do cinarosídeo e escolimosídeo. Agora, esse no caso que elui primeiro é o escolimosídeo. Agora, o cinarosídeo, ele elui mais o escolimosídio em torno de 3,8 minutos e o cinarosídeo em torno de 7,3, localizando aqui. Isso, 7,3. Aqui nós temos também 260 e 350 nanômetros. 260 e 350 nanômetros. O outro derivado é muito semelhante, a diferença é uma molécula a menos de açúcar no cinarosídeo em relação ao escolimosídeo, por isso ele apresenta um tempo de retenção superior, maior do que o escolimosídeo.